todos têm tendência a disputar o mundo, as coisas do mundo. Nós disputamos muitas coisas do mundo, disputamos porque este está a ficar mais rico do que eu, este come mais do que eu, come melhores coisas, este tem melhores sapatos, este viaja mais, este tem um cargo, todos cobiçam tudo uns dos outros e disputam de uma forma que fazem de tudo para alcançar o que os outros adquirem. Mas ninguém disputa o reino dos céus. Aqui em Mateus capítulo 11 a 12, diz que o reino de Deus é tomado a esforço. E a todo tempo, o reino de Deus, o que é que tem o reino de Deus? Bênçãos. Bênçãos para nós. Do reino dos céus, do trono da graça de Deus, flui amor, flui bondade, flui misericórdia, flui fidelidade. Coisas que não há na terra. Estas coisas não existem na terra. O amor é de Deus. A essência do verdadeiro amor é de Deus. Então Deus, o trono dele é no céu, o reino celestial. Então é este reino que nós devemos tomar a força. O que é tomar a força? Indica que é vivenciarmos o reino de Deus de uma forma diligente, empenhada. Nós temos que nos empenhar. Nós temos que renunciar ao pecado, renunciar ao desejo pela disputa das coisas do mundo e numa ação diligente empenharmos em tomar posse do reino de Deus, que está aqui, as bênçãos de Deus em Jesus Cristo, autor da nossa redenção e cabeça da nossa igreja, autor e consumador da nossa fé. Bendito Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, e para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Ele nos fez idôneos, participantes, herdeiros de Jesus Cristo, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Quando Jesus Cristo nos resgatou da maldição da lei, lá em Gálatas capítulo 3, versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ele se fez maldição por nós, para que as bênçãos do Abraão chegassem até nós. Ele se fez maldição como ele foi cravado no madeiro, mãos cravadas, pés cravados, coroas de espinhos, sangue derramado, para que nós hoje fôssemos, nos reconciliássemos com Deus, para nos reconciliar com Deus, e nós, reconciliados com Deus, temos direitos a todas as bênçãos do céu, porque nosso Deus, Ele que nos criou, Ele é o Deus, ele é o dono de tudo que no mundo há. Ele é o dono de tudo que no mundo há. E nós, a todo tempo, corremos atrás do mundo e negligenciamos o poder de Deus, a fonte de tudo e de todos. Deus é a fonte de tudo e de todos. Então, o homem sábio é aquele que teme a Deus e cumpre os seus mandamentos. E é aquilo que o rei Salomão disse, lá em Eclesiastes capítulo 12. O dever de todo homem é temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Se obedecermos os seus mandamentos, nós vamos nos lembrar sempre daquilo que Jesus Cristo veio fazer à terra. Então ele veio para nos livrar. Nós estávamos escravizados, nós estávamos oprimidos, nós estávamos mortos à mercê do império satânico que nos escravizava e nos mantinha cativos, mortos. E Jesus Cristo veio nos libertar. Gálatas capítulo 3:13, ele veio nos libertar. O profeta Isaías, lá em Isaías 53, ele diz, verdadeiramente, ele levou sobre si todas as nossas dores, maldições. Ele foi cravado no madeiro. O castigo que estava sobre nós, porque nós estávamos cativos debaixo da escravidão do império satânico, esse castigo que estava sobre nós pelo pecado de Adão e Eva, ele levou sobre ele. Ele foi imputado por aflito,
ferido de Deus e oprimido, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos libertos da maldição da lei, fomos libertos do cativeiro, fomos libertos dos portões do inferno. Os portões do inferno já não prevalecem contra nós. E a todo tempo ele fez isso e garantiu essas bênçãos para nós. Por que nós vamos agora conformar com o mundo, pôr o mundo em primeiro lugar, encher o nosso coração, a nossa alma de tudo que no mundo há e perdermos aquilo que Jesus Cristo já nos fez, já fez por nós, e as bênçãos estão ali. Para nós tomarmos posse dessa bênção, só nós temos que ser diligentes, amando o Senhor e cumprir os seus mandamentos, amando o Senhor e servindo o Senhor, buscando a santidade de Deus, seguindo a paz com todos, cumprindo o mandamento do Senhor, sendo fiel a Deus, tendo temor do santo nome dele, e andando na nossa sinceridade perante a sua face. E é só isso que temos que fazer, não temos que fazer o sacrifício nenhum, amados. O único sacrifício que temos que fazer para Deus é o sacrifício da nossa carne, matar a nossa carne para as coisas do mundo, para os deleites do mundo, para o desejo do nosso coração. Deus saberá qual é o desejo do nosso coração que Ele vai permitir. Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que todos aqueles que buscam a Deus creiam que Ele existe e é galardoador de todos aqueles que o buscam. Se nós pusermos o nosso coração na vontade de Deus, essas coisas todas nos serão acrescentadas. Ele nos acrescentará aquilo que nós precisamos. Ele suprirá nossas necessidades. Ele nos guiará para que as portas se abram. Ele fechará sempre as portas de maldições na nossa vida. Isto é bênção, amado. Isto é bênção só pelo fato de Jesus Cristo já nos ter garantido a salvação na cruz, Ele nos ter aberto o caminho para Deus, e Ele se ter posicionado como caminho para Deus. Isso já é a maior bênção. É a maior bênção que qualquer ser, qualquer criatura de Deus pode desejar, ser reconciliado com Deus para voltar a ser filho. Filho de adoção por meio da fé em Cristo Jesus. Só isto já nos basta. O segundo passo é agora prosseguir conhecendo o Senhor, andando na sinceridade, sendo fiel ao Senhor, com temor, e buscando a sabedoria divina para andar, para endireitar as nossas veredas. Isto é a bênção de Deus que está aqui, que estamos a tomar posse. Agora, quando nós deixamos estes caminhos do Senhor e perseguimos a disputar aos homens para tomarmos posse das coisas terrenas, nós vamos perecer no inferno. Por isso Jesus disse, neste mundo não ficará pedra sobre pedra, mas a minha palavra não passará. Por que nós vamos correr, abraçar o mundo todo, com toda a glória do mundo, e perder a nossa salvação e perecer com o mundo, quando o mundo vai perecer? Que adianta? Por que estamos a disputar comidas? Ai, porque ele comeu mais? Ai, porque no prato daquele tem mais? Ai, por que temos que estar a disputar um lugar, até no corpo de Cristo? Ai, porque aquele agora é pastor, eu também tenho que ser pastor. Disputa a salvação da tua alma. Toma posse da carreira que te está proposta. Toma posse da bênção do Abraão, correndo uma carreira justa. Justa. Fazendo a vontade do Senhor. Fluindo na vontade do Senhor. Andando em amor com todos. Não tenha cobiça, não tenha inveja, o olho gordo pelas coisas do mundo. Não tenha o coração, um espírito faccioso, o orgulho de ter tudo. Ai, eu tenho isso, ai, quero ter isso, ai, quero ter 3 casas em todo o país, eu quero ter uma casa em cada país, em todo o país, eu quero ter uma conta bancária em cada país, ai, eu quero isto, eu quero isso, eu quero isso. Você sozinho pode com tudo, vai ficar tudo. Tudo fica. Vamos buscar o Senhor, sermos mansos e humildes. Vamos acomodar-nos aquilo que o Senhor nos dá, porque quando nós conseguimos o básico no Senhor, isso nos traz uma paz tão grande,
Que paz transforma-se no tesouro que todos nós devemos almejar. A paz é o melhor tesouro. Quando nós perseguimos as coisas do mundo, não temos paz. Vivemos uma vida de estresse, que nos rouba a paz e até atrai-nos enfermidades e condenações. Vamos tropeçar em muitas coisas e vamos nos trespassar com muitas dores. Para quê? Quando tudo vai ficar. Não quer dizer que Deus não quer que nós tenhamos um pouquinho de tudo. Não, Ele quer. Ele mesmo é um Deus rico. Ele é Deus do ouro, Deus da prata, Deus do bronze. Ele é Deus de todos, criadores da terra, de todos os moradores da terra. Tudo que está na terra é Ele quem criou. Então, olhando só para tudo, toda a natureza, que não foi o homem que fez, aquilo que o homem fez é toda a ciência que foi Deus quem fez. Quão rico Ele é, só aquilo que os nossos olhos podem alcançar. Agora, aquilo que os nossos olhos não podem alcançar, você já viu? Nós não conseguimos ver Deus. Nós conseguimos ver Deus naquilo que Ele fez, que nós sabemos que não foi o homem que fez. Naquilo que nós sabemos que não foi a ciência quem criou. Então Deus está ali. É a mão potente dele. Então vamos ter essa ambição de pôr os nossos olhos no Senhor. Esta é a maior ambição, amado. Não é cobiçar as coisas do mundo. É ser ambicioso no Senhor para buscar a sabedoria divina e revestir o nosso coração desta sabedoria, usando ela com humildade, com mansidão. A sabedoria divina endireita as nossas veredas. A sabedoria divina tira o nosso pé do laço. A sabedoria divina desvia o nosso pé de tropeçar em pedra alguma. A sabedoria divina é o jugo de Deus que é leve e suave. Quanta riqueza é esta, amado? Por que nós estamos a negar uma riqueza desta? De Deus, bendito Deus, o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais de lugares celestiais em Cristo Jesus. Bênçãos essas, Ele nos elegeu, amado. Nós agora estamos em Cristo, nova criatura somos. Então vamos buscar as coisas que são de Cristo. Então quando vamos buscar as coisas que são de Cristo, o jugo dele vem sobre nós. Esse jugo é leve e suave. Esse jugo, dentro desse jugo está a bondade. Dentro desse jugo é misericórdia, é a fé, é benignidade, é mansidão, é longanimidade, é temperança, são frutos do Espírito Santo, é a virtude de Deus, que veio por nós buscarmos o pão da vida e nos alimentarmos com o pão da vida. Lá em João 4 ele diz: eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram, mas eu sou o pão que desceu do céu. Todo aquele que comer desse pão jamais terá fome. Então vamos nos saciar com esse pão, para correr, amados, tomar a força, esse pão, essa comida que nos alimenta, que nos sustenta, que nos enriquece, nos fortalece, nos santifica, nos salva. É essa comida que nós devemos buscar a força. Nós devemos disputar com o diabo quando o diabo tenta nos oprimir para nos tirar da presença de Deus, só para que nós não tomemos posse desta bênção. É isso que nós devemos disputar. Devemos entrar em guerras espirituais, aprender como orar, aprender como disputar com o diabo e tomar posse daquilo que ele nos rouba. No Senhor. Devemos entrar em guerra espiritual. Aí é que devemos disputar aquilo que é nosso, amado. Não é com as pessoas, não é com o mundo, mas é com o inferno. Nós devemos disputar, tomar posse, a força das nossas bênçãos espirituais. No Senhor, entrando em batalhas espirituais, aprendendo com o Senhor como vencer o inferno, como vencer as trevas, como vencer o mundo, como vencer o pecado, como vencer a enfermidade, como vencer a opressão. Essa opressão do diabo deprime para nos paralisar, para nós não tomarmos posse da plenitude da glória de Deus, que são essas bênçãos espirituais no lugar celestial em Cristo Jesus. É aí que nós devemos disputar, amados. Isso é que devemos disputar. Não devemos entrar em disputa pelas coisas do mundo, porque Deus, quando nós buscamos primeiro o reino de Deus,
e a sua justiça, Ele nos acrescenta tudo aquilo que Ele sabe que não nos será nefasto, porque nós já estamos preparados, temperados, revestidos de toda a sabedoria. Então vamos administrar tudo aquilo que Ele nos dá no mundo, vamos administrar com fé e com sabedoria nele, com temor, andando na nossa sinceridade e vivendo em paz, porque nós primeiro buscamos o reino dele, nós aprendemos como andar no mundo, nós aprendemos como estar no mundo, nós já sabemos como buscar, que nós já entendemos que a nossa luta não é contra as pessoas, mas é contra o inferno. Então nós disputamos com o inferno, nós entramos em guerra com o inferno e ele nos adestra as nossas mãos, ele nos protege e nos dá a vitória e tomamos posse. E depois não só, ele nos dá acréscimo. O acréscimo é que ele concede dizer do nosso coração que estava ali, que às vezes só ele sabia, e isso vai nos fazer sentirmos felizes, nós sentimos realizados, satisfeitos e completos e repletos da bondade de Deus. Amém? Entenderam, amados? Bem-aja, queridos.